Eu queria convidar você, nesse momento, a abrir sua Bíblia, no livro de Salmos, o Salmo de número 21, Salmos de número 121. Salmos de número 121. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, eu gostaria de você me acompanhasse na leitura, dando continuidade à exposição de alguns salmos. Se você achou, você pode dizer amém? Amém. Eu vou ler e você me acompanha na leitura, que diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Vamos orar? Pai, nesse momento, eu rogo a Ti, Senhor, que pela iluminação do Teu Espírito, nos faz compreender as Tuas sagradas Escrituras. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra, de maneira, Senhor, que ela possa achar abrigo em nossos corações, que ela seja aplicada, praticada em nós, e que nós possamos estar com o ouvido atento e com o coração inclinado para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, estamos num ano muito especial para o nosso país. Um ano de eleição. Um ano em que as nossas expectativas ficam para o dia 7 de outubro, ou 4 de outubro, se eu não estou enganado, onde toda a nação brasileira estará de olho nas urnas, gerando toda, então, uma expectativa para quem será aquele que estará governando, liderando, independente de quem. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção é que, por muitas vezes, nós estamos depositando toda a nossa confiança em um líder humano, em umas expectativas nos políticos, não desmerecendo a política porque ela é importante, não é à toa que a Bíblia nos ensina a orar por aqueles que estão investidos de autoridade, porque por meio deles nós possamos viver a nossa piedade. Mas, irmãos, ao olhar para os salmos, e especialmente estes salmos, onde podemos dizer que esses salmos são salmos de romagem, ou alguns podem se chamar salmos dos degraus. O que é interessante nesses salmos aqui é que são salmos entoados enquanto os peregrinos estão saindo das suas circunvizinhanças ou de cidades próximas de Jerusalém. E nas idas obrigatórias a Jerusalém para prestarem seus sacrifícios, então eles vão cantando ao Senhor, glorificando a Deus até chegar em Jerusalém. Esses cânticos ou salmos de romagens são os salmos entoados enquanto eles estão alegremente caminhando para Jerusalém, indo ao encontro com Deus, indo na ideia de cultuar ao Senhor. E enquanto eles estão caminhando, eles estão cantando, adorando e pedindo a proteção de Deus para as suas expectativas e para o seu culto e para a sua proteção. Esse salmo em especial me chama a atenção de algumas coisas. E eu queria que você imaginasse na sua cabeça exatamente essa caminhada.
de um grupo de pessoas saindo das suas casas com suas malas, com seus animais, indo com suas propriedades para ao encontro com Deus, para lá depositarem suas ofertas, os seus sacrifícios e cantarem ao Senhor. Esses salmos cantados ou ditos como romagem celebram esse momento do povo indo à casa de Deus e cantando ao Senhor. E neste salmo em especial, existe uma ação quando eles estão caminhando, então eles olham para os montes. E ao olhar para os montes, por muitas vezes a gente pensa que é uma indagação fora do contexto, mas o salmista aqui, ele tem duas concepções bem claras para ele. A primeira é perigo e a segunda é idolatria. Como assim, pastor? Era de costume, ao olhar para os montes e saber que nos montes existia altares de culto a outros deuses. E enquanto eles estão caminhando para o culto verdadeiro, enquanto eles estão caminhando a adorar o Deus verdadeiro, existem outros que estão confiando em Baal, em outros deuses. Mas ao mesmo tempo, nestes montes ficam escondidos aqueles que poderiam roubá-los. Pois era de costume, uma vez por ano, no mínimo, ou nas festas ocasionais, esse grupo de pessoas saírem para ir a Jerusalém. E eles vão com posses, com animais, com moedas de troca, para irem ao culto. E sabiamente, alguns saqueadores poderiam estar furtando-os, matando-os. E esse caminho, geralmente, irmãos, não eram caminhos como os nossos. A gente quer ir ali em Recife, a estrada sem buraco, a BR tranquila, e a gente vai de carro ou vai de ônibus. A caminhada para eles não era uma caminhada fácil, era uma caminhada difícil, cheia de pedras e sem estradas. Hoje nós queremos ir daqui para ali, nós temos alguns recursos importantes e até fáceis. Carros, motos, até Uber, táxi, ônibus, que nos ajuda na locomoção de um canto para outro. Mas eles não, eles tinham apenas as suas pernas para saírem de sua cidade e irem a Jerusalém, no lugar onde eles iriam cultuar ao Senhor. E eles olham para os montes e percebem a idolatria e o perigo eminente. E eles olham para esses montes e dizem: elevo os meus olhos para os montes. E então ele faz uma pergunta para eles. Ele diz: de onde me virá o socorro? O socorro diante de uma idolatria, daqueles da qual estão buscando, mas também um socorro diante do perigo iminente. Então eles clamam ao seu Deus diante do percurso da sua peregrinação, do percurso da sua vida, o socorro diante de Deus. Então ele diz: de onde me virá o socorro? E ele responde, o salmista responde para ele mesmo. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, imagine só a expectativa deles olhando para os montes, em meio à iminência do perigo de serem salteadores, em meio à iminência de outros que confiam em outros deuses. Então ele eleva os seus olhos e para olhar para os céus, ele inclina mais a sua cabeça e ele pode então dizer: o meu socorro não vem da confiança dos montes, nem vem da confiança de homens que podem fazer qualquer coisa contra a minha carne. A minha confiança não vem dos montes, nem das coisas criadas. A minha confiança e o meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Ao olhar para essa história, irmãos, nós podemos olhar também para as nossas vidas. De onde vem o nosso socorro? Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Em quem temos colocado a nossa expectativa? Por muitas vezes nós temos olhado para o nosso trabalho, para o dinheiro, para os amigos, em meio à nossa estadia, em meio à nossa peregrinação, em meio a esse tempo decorrido por nós. Ele diz, o salmista olha confiantemente e diz: o meu socorro vem do Senhor.
E ele continua dizendo: este que é o meu socorro, não permitirá que os meus pés vacilem. Ele não dormirá. Preste atenção comigo. O salmista então está olhando para ele e pede então a proteção que em meio à sua caminhada, em meio aos buracos e às pedras, os seus pés não vacilem. Mas é interessante prestar atenção numa coisa aqui, irmãos. Quando eu penso em olhar para esse texto, eu fico fazendo analogia comigo mesmo, pois quando eu estou caminhando, e eu creio que você já caminhou em um lugar onde as pedras ficam cutucando os seus pés e você fica andando meio que salteando ou pisando em ovos com medo de que o seu pé se machuque. Então a tendência de quando você está caminhando em meio às pedras é não estar olhando para frente, mas é olhando para baixo. Quando eu vejo esse homem caminhando, ele está olhando nem para os montes, mas está olhando para frente, para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Então ele diz: eu confio naquele a quem estou olhando, ao ponto de que meus pés não vacilem. É interessante pensar nessa perspectiva, pois temos a tendência de perder o foco em meio à caminhada. Quantas circunstâncias, irmãos, a nossa vida nos provém que nós venhamos a perder o foco da nossa vida com Deus e especialmente do nosso Deus Todo-Poderoso. As circunstâncias nos fazem olhar para o chão, as circunstâncias fazem nos olhar para os nossos lados, as circunstâncias nos fazem olhar para trás. Mas quando eu percebo, irmãos, que às vezes é necessário olhar para trás, que às vezes é necessário olhar para baixo, porque essas coisas vão nos dar uma certa proteção, mas eu não posso perder de hipótese nenhuma a certeza de que Deus está me protegendo, de que Deus está me guardando ao ponto de eu não posso perder o foco. Olhar para o meu alvo. Talvez as circunstâncias da vida venham a nos tentar a perder o alvo da nossa história, o Deus da nossa vida. Não sei o que você tem enfrentado, não sei quais são as suas circunstâncias, mas uma coisa eu sei, este salmista, ele estava olhando e caminhando mesmo em meio a alguns que perdem o foco, olhando para os deuses estranhos, a outros que perdem com medo das circunstâncias, daqueles que podem lhe roubar, e ao mesmo tempo olhando para o chão, perdendo o foco do seu alvo. Este salmista me faz entender que os meus pés não irão vacilar enquanto eu estou confiando no Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Será que você consegue compreender que este Deus, ele não dorme, ele não perde em batalha? Quando ele chama então aqui nesse próximo verso que ele diz, é certo que ele não dorme, é certo que ele é o guarda de Israel, suscita para nós, irmãos, então, a aliança. Ele é o guarda, ele é aquele que está conosco todos os dias, que não tosqueneja, que não fecha os olhos. Ele está atento a observar a nossa vida, a nossa caminhada. Quantas vezes, irmãos, nós temos a tendência de olhar para nós e para as nossas circunstâncias e perceber que Deus não está olhando para nós. Que parece que a nossa vida não está sendo percebida por Deus. Quando, na verdade, não é Deus que perde os olhos em nós, é nós que perdemos o foco de Deus. Então precisamos nos ajustar e a olhar. Então este homem, este grupo, na verdade, que está caminhando para o culto, caminhando para entregar o seu sacrifício e com alegria ir à casa de Deus, ele está então no caminho dizendo: Senhor, tudo que está ao meu redor me protege, me faz confiar neste Deus que fez os céus e a terra. Ao mesmo tempo me faz então focar a minha vida no autor e consumador, naquele que é o meu Deus. Não faz eu perder o meu foco em meio às circunstâncias da vida, em meio às circunstâncias do caminho, não faz eu perder o caminho.
Porque o Senhor está a me guardar. O Senhor está a me proteger. O Senhor não perde o foco em mim. Ele te observa. Ele te cuida. Ele está no controle da tua vida. Ele é o Senhor da história. Nós é que não podemos perder o foco no nosso Deus, no Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Mas ele diz mais. Ele diz, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Irmãos, como é interessante pensar nesse Deus que é tão pessoal. Nós temos a tendência de olhar para Deus e ter a concepção de um Deus que é transcendente, que é longe, que é distante, que não olha para nós. Mas quando eu olho para esse texto, o salmista tem a ideia de um Deus imanente, de um Deus que está tão próximo ao ponto de olhar para a minha sombra. Esses dias eu estava vendo uma criança que se assusta com a sua sombra, uma criança que talvez tinha 3 a 4 anos, e então ela percebe-se que tem uma sombra. Ela até então não tinha percebido que tinha algo que ao sol refletia, tinha a sua sombra, então ela se assusta com a sua própria sombra, e dá uma carreira e olha para trás e vê novamente a sombra, e ela vai para os braços do pai chorando por causa da sombra. A sua sombra é algo que não sai de você, está sempre ao seu lado, e quando o salmista declara que o Senhor é a minha sombra, ele está dizendo que Ele está próximo de nós. Mas tão próximo de nós que Ele não nos larga. Ele não é longe. Ele é perto. Ele é tão perto que nos guarda, nos protege, nos abençoa, nos guia, nos orienta. Ele diz mais. Ele diz, é Ele que vai te proteger de dia e de noite. Como existe o aspecto da idolatria nos montes, também ele vai dizer que existe uma idolatria. Ele está aqui combatendo então a idolatria do Deus Sol e do Deus Lua. E também das coisas que o Sol poderia promover sobre aqueles que estavam caminhando no Sol, como também as noites a lua poderia trazer por meio de outras circunstâncias, animais ou qualquer outra coisa, poderia submergir ou fazer circunstâncias contrárias a esse grupo que estava caminhando à noite. Mas ele está dizendo então agora para eles, mesmo em meio à idolatria dos outros, quem nos protege é Deus, de dia e de noite. Não é o Deus Sol, não é a Deus Lua, não é aquilo que o sol pode causar, nem a noite pode trazer para nós, mas esse é o Deus que nos protege, de maneira que nós estaremos caminhando, peregrinando a nossa estadia com a proteção do Senhor. E ele diz, o Senhor é aquele que te guarda na saída e na entrada. Ele vai dizer que Ele é aquele que guarda você o tempo todo. Em todo o tempo, o Senhor está conosco. Ele repete isso várias vezes, dizendo que Ele é a nossa sombra, estando próximo, que Ele é a nossa proteção, que Ele é o nosso guarda, que Ele agora vai me proteger durante o tempo todo. Tanto na entrada quanto na saída. Ele está dizendo que todo o momento da nossa peregrinação, Ele estará nos protegendo, nos guardando, sendo conosco. Talvez você esteja dizendo, pastor, que salmo bonito. Que salmo lindo. Exercer essa confiança num Deus que é Criador dos céus e da terra. Mas o que é que tem a ver isso comigo, pastor? Eu quero dizer para você que tem muita coisa a ver. Antes de falar um pouco das nossas vidas, eu queria falar para você de outra perspectiva. Talvez o apóstolo Pedro, ao escrever sua carta às 5 igrejas da Ásia Menor, igrejas evangelizadas pelos apóstolos e talvez, quase que com certeza, novas convertidas na fé, que estavam sofrendo uma grande perseguição, ameaça de morte. Pedro escreve na sua carta
A primeira epístola de Pedro, aqueles que são forasteiros e peregrinos. Ele vai escrever, e talvez esse texto esteja na mente dele ao escrever para eles. Porque eles estavam vivendo a sua vida, e no início da sua carta ele diz assim: vocês são estrangeiros. E depois ele vai repetir: vocês são forasteiros, vocês são peregrinos. Esse tempo da vossa peregrinação, o apóstolo Pedro, irmãos, tem então a ideia de que nós não estamos apenas caminhando mais para Jerusalém, mas nós estamos caminhando para a glória. Ele diz claramente: bem-aventurado vocês sois, porque Ele salvou vocês. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, olhe lá comigo na sua carta em 1 Pedro, olha só essa carta, como ele ora por essa carta. Em 1 Pedro capítulo 1, ele vai dizer assim, olha: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha então a consciência do apóstolo Pedro, da qual ele escreve para nós agora, peregrinos. Ele escreve para aquela igreja dizendo: vocês são estrangeiros, vocês são peregrinos, e vocês estão caminhando para a glória, para uma herança incorruptível, inacessível, sem mácula, reservada para vocês, e guardadas por Deus, não guardadas por este mundo, nem guardadas por bancos, nem guardadas por qualquer recurso de segurança, mas guardada pelo próprio Deus. Significa dizer, irmãos, que ninguém pode roubar de nós aquilo que Deus conquistou para nós. De maneira especial, Deus nos diz que a nossa salvação ninguém pode tirar, que aquilo que é mais precioso para nós é aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, é essa herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada por Ele para nós, ninguém pode roubar. Está guardada por Deus para nós. E talvez, irmãos, de maneira clara, o apóstolo Paulo está olhando para nós, o apóstolo Pedro está olhando para nós e diz assim: olha, nós também somos peregrinos, caminhando para o encontro com Ele, na expectativa da glória. A olhar, irmãos, então para este salmo e perceber claramente que as nossas vidas também é uma peregrinação. Nós estamos a caminhar. O problema, irmãos, é sabermos qual é o nosso fim. Se o nosso fim é encontrar-se com o Senhor, é cultuá-lo enquanto nós estamos durante essa vida e termos a convicção, a certeza de que Ele é o nosso Deus e assim mensurar, assim experimentar algo que agora é pouco, mas naquele dia será enorme, que será a presença do Senhor naquela grande festa reservada para nós, para aqueles que confiam, para aqueles que têm a convicção da salvação, para aqueles que são eleitos diante de Deus, para aqueles que compreenderam que o Senhor Jesus é o único e suficiente das nossas vidas. Mas eu queria chamar sua atenção para um detalhe. Em meio à tua peregrinação, para onde você está indo? Qual é o teu fim? Será que você está caminhando para a nova Canaã? Caminhando para o descanso que ainda nos resta? Caminhando com a convicção de que você irá se encontrar com Cristo? Será que esta é a certeza do teu coração? Ou será que você já perdeu o foco de Deus?
há muitos que perdem o foco, que começam a olhar para trás, para os lados e para baixo. E assim erram o caminho. Hoje, nós podemos refletir naquilo que estamos fazendo. Na nossa vida como servos de Deus. Na nossa vida como peregrinos aqui na terra. Caminhando para a glória. E em meio à nossa vida, que é curta aqui, o apóstolo Pedro, ele diz que nós somos forasteiros aqui. Nós estamos aqui por um breve tempo. Porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é lá com Ele. Aqui nós estamos de passagem. E nessa passagem, nessa peregrinação da nossa vida, o que nós estamos fazendo? Ele nos chamou para sermos santos. Ele nos chamou para testemunharmos dEle. Ele nos chamou para confiarmos nele. Nesse Deus que é Criador dos céus e da terra. Daí nós podemos perguntar para nós mesmos, em que nós temos confiado? Em que nós temos depositado a nossa confiança? A nossa expectativa? Preste atenção na linha de raciocínio. Qual é o teu foco? Aonde você vai chegar? Em quem você tem colocado a tua confiança? No Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Ou nas circunstâncias que o mundo tem promovido para nós? Hoje é noite de nós refletirmos. Hoje é noite de nós celebrarmos ao Deus que nos chama a olhar para Ele. Ele é o teu Criador. Ele é o teu Deus. Mas talvez você esteja agora pensando e dizendo para mim, pastor, você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe as aglórias da minha vida. Você não sabe as dificuldades que eu tenho enfrentado. Eu posso enumerar aqui várias. Falta de perdão, brigas, desemprego, doenças. São tantas coisas que você pode estar enumerando aí. Problemas com relacionamento com os filhos, problemas dos filhos com os pais. Tantos e tantos problemas que você pode estar agora enumerando. Talvez você esteja dizendo, a minha vida é mais difícil. Mas eu queria chamar a sua atenção para que você não olhasse para os problemas. Olhasse para o Autor. Porque olhando para Ele, nós não vamos errar o caminho. Porque olhando para Ele, Ele vai ajustar os nossos pés. Olhando para Ele, Ele vai nos guiar. Olhando para Ele, Ele vai nos ensinar qual o melhor caminho, qual a melhor decisão. Olhando para Ele, Ele vai nos dizer o que Ele quer para nós. Que não é a mesma coisa para o meu vizinho. Que não é a mesma coisa para minha esposa. É o que Ele tem comigo. Porque Ele é imanente, Ele é pessoal, Ele é minha sombra. Ele não é a sombra do meu vizinho, Ele é a minha sombra. E do jeito que Ele é a minha sombra, Ele é a tua sombra. Ele é um Deus que se relaciona pessoal com você, que te orienta, que te guarda, que te guia. Mas nós precisamos estar com o nosso foco ajustado a Ele. Porque quando nós olhamos para os lados, irmãos, as dificuldades vêm. As pessoas nos dão tantas coisas diferenciadas. E eu me admiro com o que nós estávamos falando hoje pela manhã aqui. Se existe alguém que poderia estar totalmente com a visão distorcida, esse alguém seria José.
Mas José, no capítulo 45 de Gênesis, nós vemos ali uma ação fenomenal de alguém que foi para o poço, foi tentado na casa de Potifar, que foi para o calabouço e se tornou o segundo homem na terra do Egito. De alguém que poderia ter todas as circunstâncias para ele e dizer: eu sou o pior, podem me matar. Ele foi dado como morto, vendido pelos seus próprios irmãos. Daí ele tem uma oportunidade, vai para a casa de um homem bom, começa a servir, tudo começa a melhorar e de repente a mulher daquele homem se engraça com ele por ser jovem, talvez bonito, mas ele foge porque ele não quer pecar contra o seu Deus. Daí ele foge, mas ao fugir a mulher o acusa, então ele é preso injustamente por algo que ele não fez. E lá na prisão ele poderia dizer: acabou-se novamente. Daí o carcereiro começa a confiar e dá a chave do cárcere na sua mão. Ele é esquecido ali durante anos. Daí então o Senhor o traz para revelar algo que disse lá na corte. E aquele homem que foi vendido pelos irmãos, foi acusado injustamente, foi preso, agora é um homem extremamente importante. É um homem de alta confiança na terra do Egito. E seus irmãos chegam perante ele, e ele poderia mandar matar a todos. Mas ele manda seus irmãos se aproximarem deles, tira todos os egípcios da sala, e começa então a se revelar para ele e diz: eu sou José, o teu irmão, a quem tu vendestes. O texto diz, irmãos, que todos choraram. Faraó e todo o Egito ouviu o choro de José. Mas ele disse para os seus irmãos: não temam, porque quem fez isso não foi vocês, foi Deus. Porque ele tinha um propósito, o propósito de guardar a minha família. E para isso eu precisei sofrer. Ele me trouxe e me conduziu até este lugar. Então oferece aos seus irmãos o perdão e entende que quem está no controle da vida dele, mesmo em meio às circunstâncias adversas, era Deus. José, irmãos, não perdeu o foco do autor da sua vida. Ele confiou plenamente, mesmo em meio aos pedregulhos, mesmo em meio às tombadas que ele poderia ter levado, ele não perdeu o foco, ele confiou naquele que guardou os seus pés, que abriu as oportunidades da sua vida e ele não perdeu o foco. Sabe o que eu percebo, irmãos? É que por muitas vezes na nossa peregrinação, quando nós temos as oportunidades, nós nos esquecemos de Deus. Nos achamos tão importantes. Quando começamos a ganhar um pouquinho mais, esquecemos da igreja, esquecemos do Senhor. Quando nos formamos e começamos a ter um pouquinho mais de recurso, nos achamos agora melhores do que os outros. Nós começamos a perder o foco e entender que nós somos melhores. Não, nós não somos melhores. Nós somos pó. Quando nós nos envolvemos com as coisas e as oportunidades que surgem para nós, nós damos mais vazões a essas coisas do que Deus tem nos ensinado. Eu olho para José, que foi para uma terra estranha, para uma terra idólatra, e ele não se desassociou com esse povo. Ele não se igualou a eles. Pelo contrário, ele continuou servindo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que em meio às circunstâncias adversas iria lhe proteger. E ele não quis se proteger, pelo contrário, ele continuou sendo fiel e firme a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós queremos perder o foco de Deus para nos proteger? Aquele povo estava caminhando para o culto,
Nós estamos caminhando para a glória, e em meio a essa caminhada, todas as coisas poderão acontecer, mas o que nós não podemos perder é o foco do Senhor na nossa vida, na nossa história. O controle de Deus está nas nossas vidas. Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua história. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é aquele que te guarda, Ele é a tua sombra, Ele é aquele que guarda a tua entrada, a tua saída. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, que continua a observar você e nos diz hoje, não perca o foco. Independente da circunstância que você possa estar passando, seja ela boa ou má, seja ela, irmãos, terrível ou excelente, seja no momento de desespero, de perca, ou no momento de extrema alegria, não perca o foco, porque assim como disse o apóstolo Paulo, aprendi o segredo de viver feliz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou como diz o próprio salmista, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor e não me faltará. Pode faltar todas as coisas, ou eu posso ter todas as coisas, mas Ele não me deixará. Ele não irá faltar. Você confia nesse Deus? Como está a tua vida? Para quem você está olhando? Hoje é noite de nós refletirmos sobre isso.